Vamos lá. Quando você pegou lá atrás, lá novamente, lá atrás, voltando, faturamento, despesa obrigatória, não obrigatória, aí dívidas. Ao longo do curso, ao longo do nosso relacionamento, que ele não se restringe ao curso, como eu falei, você vai ter uma assessoria, uma coisa fora para poder pensar, nós vamos discutir como diferenciar ou como separar na sua vida o que é despesa obrigatória de despesa não obrigatória. O exemplo que a Jéssica tinha colocado do mercado, exemplo para você avaliar neste momento, que é quando a gente quer partir para sair das dívidas, nós temos uma fase de guerra. Eu tenho que sobreviver. Então, quando eu vou para dentro do mundo supermercado, eu tenho que saber separar lá dentro aquilo que é de fato uma necessidade para minha casa. Não quer dizer que você não vai ter os luxos que o mercado oferece, mas tudo tem a hora, tudo tem um momento. Então, no primeiro momento, a gente se retrai um pouco para sentir essa dor. E à medida que a gente começa a evoluir no campo do pensamento não endividado, nós vamos começar a ter novas coisas que o mercado pode dar pra gente. Então, isso é uma coisa para você pensar e guardar aí. Dentro do mundo das possibilidades, que eu quero levar a pensar, é o seguinte. Vamos imaginar a primeira possibilidade. Nós temos três. Me segue. Três possibilidades. Primeira. A primeira é o seu faturamento, aquilo que chega no seu bolso, aquilo que chega na sua conta bancária, o seu faturamento ele é maior do que sua despesa obrigatória, do que sua despesa não obrigatória e que a soma das suas dívidas. Ou seja, quando você soma suas dívidas atuais, que eu espero que você não tenha, mas se tiver dívidas atuais, mais despesas não obrigatórias, mais as despesas obrigatórias, ou seja, a sua vida financeira atual, o seu faturamento é maior do que essa soma aí. Você está num universo bom. Agora vamos nos manter lá. Como é que eu vou me manter nesse universo? Eu vou pegar o meu faturamento, vou tirar entre, olha só a sequência, tem que ser nessa sequência. Eu pego o meu faturamento, tiro desse faturamento 10 a 20%. Por que eu estou falando 10 a 20%? Se você é um servidor público, tecnicamente, se você trabalhar com 10% do seu faturamento para reservar, quando eu falo retirar, isso aqui é guardar. Guardar. Olhe lá o saber guardar nos vídeos anteriores. Então isso aqui é para você guardar. Um servidor público, ele pode guardar os 10% dele, ele tem renda garantida pro resto da vida, tranquilo. Se ele quiser uma reserva para a aposentadoria mais robusta, ele deve guardar ali na faixa de uns 20%. Se você é um autônomo, não pense, comece com seus vintão e tenta aumentar isso, para que você possa lá na frente ter a sua reserva completa, porque você não tem uma renda garantida no serviço público. Então, quando eu pego esse montante, significa dizer o seguinte, eu pego o meu faturamento, tiro de 10 a 20%, segundo o que a gente falou, e esse dinheiro vai ser guardado lá, guardei, tá. Depois que eu retirei, eu vou ter a sobra número 1, que eu chamei que é o quê? Eu tinha o faturamento, ele já tirei os meus 10%, sobra 1. Quando eu tenho a sobra 1, eu vou imediatamente e pago as minhas despesas obrigatórias. Eu vou pagar aquilo que é obrigatório. Luz, água, aluguel, condomínio, supermercado, paguei. Quando eu pago essas despesas obrigatórias, tem a sobra 2. A sobra 2 é aquela que você vai se dar duas situações. Sobra 2. Uma parte da sobra 2, você paga suas dívidas para não ter mais dívidas. Paga. Vai lá, pega o endividamento, não dá para pagar de uma vez, parcela a dívida,
paga para acabar com isso na sua vida. E a segunda parte da sobra 2, você vai fazer com as despesas não obrigatórias, que é onde você vai se dar suas boas comidas, sua viagem, sua academia, seu Netflix, aquelas coisas que se você precisar um dia cortar, você tem como cortar sem prejudicar as suas despesas obrigatórias. Mas entenda, tem que ser nessa sequência. Não é pagar a despesa obrigatória primeiro para depois ver se sobra para guardar. Não é assim. Como o seu faturamento é maior, você está numa condição boa. Mas se você não vigiar, você vai entrar no inferno que muitos estão hoje, ok? Essa seria a primeira condição, que não é uma condição para sempre. Se eu não cuidar disso aqui, eu vou para o mesmo buraco. Então essa seria a primeira possibilidade. Então a sequência seria, eu pego meu faturamento, tiro meus 10%, pego essa sobra do que vem daqui e pago minhas despesas obrigatórias. Depois que eu pago as obrigatórias, eu vou para o que sobra de novo. Sobrou, eu pago as minhas dívidas e faço as minhas despesas não obrigatórias acontecerem. Esse é o caminho para aqueles que hoje ainda têm um faturamento maior do que a soma da despesa obrigatória, despesa não obrigatória e dívida. Eu sei que esse, neste momento, talvez não seja o seu caso. Fica aí, que agora que eu falei da primeira possibilidade, vou falar da segunda, falar da terceira, e na terceira a gente vai complementar outra parte para você poder ter um subsídio para mudar isso de fato aí na sua história. Beijo!